Olá, amigos! Está começando mais um podcast. Eu sou seu host, Luciano Lorenzini, e aqui nós falamos sempre de sistemas, dados, infraestrutura, plataforma e gestão ágil. E o tema hoje é um tema muito especial, é o Data Center do Prodeste. Eu tenho aqui dois grandes convidados. Tenho aqui Moacir Nunes, supervisor de infraestrutura de Data Center. Um prazer ter você aqui hoje, Moacir. E Luciano, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui também com você. E espero humildemente poder colaborar com um assunto que é de extrema relevância para o Estado. Parabenizar pela iniciativa também. Tenho visto os últimos programas e só fera passando por aqui. A Aline, nossa professora de dados, ciência de dados. O Marconi, nosso pai do IDOCS. O Cleofes, né, que hoje está ali orquestrando essa questão de governança dentro do Prodeste. Friseira, nosso camarada de sistemas. Maurício, nosso homem das redes, o nosso 999, o camarada que mantém as redes 99,9% online. E o Renatinho, que dispensa até comentário, né? Inclusive o Renato foi um dos camaradas que estiveram no início da concepção, no projeto do Data Center. Então, camarada, um amigo de trabalho aí que está sempre envolvido em grandes projetos de governo, tanto o Data Center como também o último que ele veio apresentar aqui, que é das redes metropolitanas. Então, parabéns pela iniciativa, bem exitosa. Muito obrigado. Temos também aqui hoje o Charles Santos, analista de tecnologia da informação do Prodeste também. Olá a todos, prazer também estar aqui, junto com o Moacir, Luciano. Nós trabalhamos juntos, né? Nós somos da equipe de Data Center do Prodeste. Estamos trabalhando aí mais de 10 anos nessa empreitada aí. E espero contribuir também com alguma informação aí, um assunto relevante e nós consideramos também bem interessante. O Moacir falou do Renatinho, também um cara que participou lá no início, talvez seria interessante ele estar aqui, mas ele passou um histórico para a gente, também do nosso data center lá, que nós entramos um pouco depois da construção do atual data center, mas desde então a gente assumiu, então acho que a gente tem alguma história para contar também. Muito bom, excelente. Bem, vamos contextualizar para o público que está assistindo a gente o que é um data center, qual que é a importância, qual que é a relevância, por que ter um. Vocês podiam dar esse panorama para a gente balizar o assunto? Sim, claro. Bom, primeiro, definindo bem um data center, a gente conceitua como um ambiente de missão crítica. E quando a gente fala de missão crítica é porque é um ambiente que não pode parar. Certo. Então, compare isso com o hospital. O hospital é um ambiente que ele tem que ter disponibilidade total, absoluta, 24/7. Então, o data center é um ambiente de missão crítica, composto ali por infraestruturas, tecnologias multidisciplinares, multifuncionais, que se integram entre si, multidisciplinares porque majoritariamente são tecnologias que vêm das áreas de engenharia. Então, você tem ali a climatização com a área de engenharia mecânica, você tem a parte de eletricidade com a engenharia elétrica, tem essa parte de engenharia civil, de arquitetura. Então, multidisciplinar, e também a parte de TI, claro, que é toda a parte de automação e monitoramento, manutenção preditiva e também os ativos que estão hospedados dentro dele. Então, é um ambiente composto por isso tudo, e concebido para prestar serviços de armazenamento de dados, processamento de dados, endereçamento de dados, hospedagem de ativos, e isso tudo debaixo de requisitos elevados de alta velocidade, alta segurança, alta disponibilidade. Então, é um ambiente assim, bem refinado, recheado de altas tecnologias, para manter um ambiente sempre disponível para o usuário, para a instituição, né, como deve ser. Certo. Eu sou da época que a gente levantava computadores no cantinho da sala, quando não tinha recurso, depois colocava um rack numa sala de CPD, que chamava. Então, eu vejo que o data center é a evolução natural dessa tecnologia para poder ter uma disponibilidade mais alta, né? Hoje em dia nem se usa mais esse termo, né? CPD, Centro de Processamento de Dados. Entreguei a idade agora. Pessoal do mainframe lá. Pessoal do mainframe. Então, hoje são estruturas bem mais complexas. Parrudas, né? Questão de redundância. Antes não tinha tanto isso, tinha muito pouco. E, como você falou,
é crítico, não pode parar, tem que operar 24/7, 365 dias. Então, o trabalho é conseguir manter essa disponibilidade aí. Então, envolve muitas disciplinas. Nós, por exemplo, nós somos da área de tecnologia, sistema de informação, ciência da informação, ciência da computação. Sim. E a gente acabou entrando nesse meio aí. A gente é da parte de TI, mas a gente às vezes tem que pôr um pé ali na parte de engenharia, que aí entra parte mecânica, elétrica, até civil, caso de construção. Então, a gente trabalha nesse meio aí, entre esses dois mundos. E a relevância dele está muito atrelado ao posicionamento que o data center ele se encontra dentro do ecossistema de serviços digitais. Porque o data center, na verdade, é uma infraestrutura que está na base disso tudo. Então, você veja bem, um data center instável, né? Ele acaba propagando um problema para todas as camadas superiores, plataformas, sistemas e por aí vai. Então, o data center é um equipamento, né, que ele está na base do provimento de serviços digitais. A gente compararia, por exemplo, se nós fossemos pegar um organismo, um corpo humano, um data center como sendo o coração do corpo humano, porque tudo converge para ele, converge dele e converge para ele. Então, se nós temos, por exemplo, as infovias, que a gente poderia comparar com as veias e artérias, o coração seria bem representado representaria muito bem um data center. Então, a relevância do data center é essa. Ele está no centro da cadeia de provimento de serviços digitais. Legal, entendi. Falando agora especificamente do data center do governo do estado, aquele que o Prodeste mantém. Imagino que, pelo que você falou, ele seja fundamental para o funcionamento do estado como um todo, né? Sim, essencial, indisponível, tendo em vista que ele suporta todas as camadas superiores, né? Então, realmente é um equipamento indispensável hoje, você pensando em governo digital, em transformação digital, em democratização da tecnologia da informação. Veja bem, hoje todo mundo tem um celular na mão, às vezes até mais de um celular. E um clique que você dá no computador, ou uma opção que você executa no seu celular, por trás daquilo ali tem um data center. Sim. E isso está na mão de todo mundo hoje. Então, há 20 anos atrás, isso não era possível. Então, as tecnologias elas foram reduzindo, vindo para na palma da mão das pessoas, como o smartphone, e isso trouxe uma camada de consumidores, ou de clientes, de cidadãos, para dentro desse ecossistema, forçando, então, uma evolução dos data centers. Ou seja, você começou falando do CPD, né? Então, essas demandas, essas tecnologias, elas vieram modelando o data center até o estado que ele se encontra hoje. Se a gente for muito lá atrás, em 1940, o data center ele era construído para envelopar uma estrutura. Então, você tinha lá um grande mainframe e um data center que era praticamente OEM, ou seja, você comprava o mainframe e comprava o data center junto. Então, ele envelopava aquela estrutura ali, né? Hoje você tem um data center com múltiplas tecnologias, tanto da parte de infraestrutura crítica do data center, como também da parte de ativos de TI. Então, ele vem sendo moldado muito pela tecnologia, pelas regulamentações de governo e até de mercado, boas práticas de mercado, questões muito fortes com relação à sustentabilidade, a eficiência energética. Então, isso tudo vem trabalhando e emoldurando o data center para o que ele é hoje. Sim. Essa estrutura que a gente conhece, a estrutura que a gente tem lá dentro de casa no Prodeste. O próprio Prodeste, tem mais de 50 anos, né? Sim. Então, ele teve que acompanhar essa evolução tecnológica. Então, o data center vai para 15 anos. 15 anos, já foi para 15 anos. Em outubro, ele foi inaugurado em outubro de 2010, né? Foi inaugurado. Então, foi um data center moderno, ainda é um data center assim, atual, com as tecnologias que nós temos hoje no mercado, mas a gente tem que trabalhar para acompanhar essa evolução que tem sido cada dia mais rápida, né? Como você falou, hoje em dia todo mundo tem um celular na mão, processamento em nuvem o tempo todo, então nós somos a nuvem para o Estado, né? Essa é a minha pergunta. Oferecemos serviços para o Estado, nós somos provedores também, fornecemos até internet para os órgãos, para as secretarias. Então, muita coisa ali
a gente se tornou um hub ali para o Estado, muitos serviços sendo ofertados ali. Então, um órgão, um gestor de alguma secretaria, ele precisa fazer algum investimento na área de tecnologia, ao invés dele ter ali no seu órgão, ali na sua secretaria, ele vai pensar, não, primeiro vou ver lá no Prodeste, que eles têm... Hospedar lá, né? Hospedar lá. Uhum. Então, a gente foi concentrando muita coisa ali. Então, nós temos muito... Além da parte de conectividade, que aí eu acredito que já tenha chegado aí na maioria dos municípios hoje. Chegou. Uhum. Nós temos a parte de hospedar inúmeros serviços aí do Estado. Tá? A parte de segurança, educação, saúde. Essa era a pergunta que eu ia fazer. Se vocês têm exemplos mais palpáveis para quem está assistindo do tipo de sistema ou de serviço que está rodando lá hoje, para o pessoal ter a Sim, noção. claro. Então, o data center do Estado, ele provê, como o Charles já falou, serviços centralizados. Uhum. Então, desde de hospedagem de ativos até provimento de plataformas e sistemas de informação. Então, de uma maneira centralizada, a gente tem provido esses serviços fazendo uso de muita sinergia e racionalidade no consumo do recurso público. Então, por exemplo, nós temos lá, lá dentro do Prodeste, rodando o EDOCS, que é um sistema que está aí bem relevante dentro do ecossistema de sistemas governamentais. Você tem o acesso cidadão. Então, todos os órgãos do executivo estadual, eles consomem serviços do data center. Nós temos também alguns clientes federais, alguns do Poder Judiciário Federal. O Legislativo Estadual também está conosco, o Judiciário Estadual também está conosco, algumas prefeituras também hospedam serviços ali dentro, o Banco do Estado, Instituição Financeira do Estado, também consome serviços dentro do data center. Você faz Detran, né? Então, o próprio cerco eletrônico. Cerco eletrônico também roda lá. Roda lá. Muita coisa. Então, assim, cerco inteligente, né? Cerco inteligente. Então, assim, eu iniciei definindo o data center como uma estrutura de missão crítica. E ele é assim porque tudo que está lá é de missão crítica, ou seja, não pode parar. Então, você tem ele rodando um sistema de saúde pública. Isso é inconcebível que isso pare. De igual maneira, a segurança, as questões que envolvem o dia a dia da Secretaria de Educação, e por aí vai. Então, assim, sistemas de alta disponibilidade, eles precisam estar ali dentro. E além dessa parte de sistemas, nós temos também serviço de nuvem, provendo ali numa camada mais de plataforma, sistemas operacionais virtualizados, a camada de virtualização de sistemas operacionais, também de storage e ativos de rede. E por final, nós fazemos também colocation físico, que basicamente é o quê? Nós temos uma estrutura física, o data center, e nós entregamos para o cliente a energia estabilizada e ininterrupta, a refrigeração, toda a parte de cabimento estruturado, segurança, e o cliente só hospeda o equipamento dele. Entendi. Então, assim, hoje em dia o cliente não precisa construir um CPD, um data center dentro do seu órgão ali. Ele pode alocar um espaço, alugar um espaço dentro do data center Prodeste e dali, conectado via nossas redes metropolitanas, Metro S, Rede ES, e as outras, ele consegue, então, ter acesso às suas informações. Nós temos exemplo, de órgãos que só tem ativos de rede dentro de casa. Toda essa parte de servidores, de plataforma, de sistema, estão hospedados no Prodeste. Ele só tem lá suíte e roteador. E são, vamos dizer, 2 colocations, né? Nós temos o virtual e essa sala para o colocation físico. Então, se o cliente quiser levar o equipamento dele e deixar lá, porque nós vamos garantir que tem energia, que tem conectividade, né? Tem monitoramento ali 24/7, ele pode deixar esse equipamento lá alugando um espaço, mas ele pode simplesmente pedir para que sejam criadas máquinas virtuais, que hoje a maioria dos nossos servidores são virtuais, né? Temos aí aproximadamente 2.500 máquinas virtuais. Então, se ele tiver PS mesmo, né? Então, ele pode ver a configuração do servidor que ele precisa, e aí nós temos até um portal, inclusive,
chamado nuvem, deram esse nome, Legal. que o cliente pode ir lá e configurar a máquina do jeito que ele quer. Isso vai para uma validação, CPU, memória, legal. CPU, disco, quais rede, né, com quem que eu preciso me comunicar e tal. E aí, essa máquina, o próprio sistema, ele cria do jeito que ele solicitou. Obviamente, dependendo da máquina, vai para uma equipe que vai validar se é isso mesmo. E em questão de minutos, ele já tem isso disponível. Então, ele não precisaria comprar um equipamento. E se tratando de governo, né? Às vezes você tem que fazer uma licitação para comprar um equipamento. Então, é muito mais simples, né? Não, isso que você falou é muito importante. Talvez muitos não se deem conta de que o data center, além de ser missão crítica e tá tudo, ele também é uma grande questão estratégica e de gestão e de economia, né? Para que você vai se preocupar com licitação, com contrato, se o governo do estado, via Prodeste, já fornece a nuvem do estado, já fornece toda uma estrutura já pronta, Exato. com maquinário, realmente é para fazer processos de negócio, para fazer sistemas e muito mais rápido, do né? nosso ponto de vista, que nós tomamos conta ali, gerenciamos o data center, isso ajuda bastante, porque essa parte de virtualização, por exemplo, acho que foi entrar no assunto aí de eficiência energética, enfim, é muito melhor você administrar um número reduzido de máquinas ali físicas, de ativos, de TI, de servidores, que imagine se você tivesse essa quantidade de máquinas virtuais, se elas fossem físicas ali. O bare metal que fala, né? Isso. A máquina física Então, real ali colocada. Exato. A probabilidade de dar problema, de indisponibilidade é muito maior você tendo um número enorme de máquinas, de hosts físicos, né? De ativos. Então, isso ajuda também na questão de economia de energia, aumenta a questão da disponibilidade. Então, essa foi até uma das iniciativas, né, que tivemos já há alguns anos de melhorar ali a nossa eficiência energética no data center, aumentando aí o número de máquinas virtuais, por exemplo. Entendi. Falando um pouco mais, porque eu fiquei curioso, que vocês falaram que já está desde 2010, né? Vocês poderiam contar um pouquinho desse histórico? Como é que começou o projeto? Claro. Como é que chegou nesse ponto de ter o data center? Como é que vem se desenrolando isso? O data center Prodeste, quando a gente fala Prodeste, na verdade, o data center é um equipamento de Estado, né? Do governo. Então, a gente fala Prodeste porque ele está hospedado no prédio sede, né? no prédio sede do Prodeste, e ele é mantido pela autarquia. Mas o propósito dele é servir a toda a esfera estadual, aos entes federativos, né? E principalmente ao cidadão. Sim. Mas o data center, então, ele foi comissionado em outubro de 2010 e isso foi, assim, uma virada de página dentro da estrutura de provimento de serviços digitais do governo do Estado. E se a gente pudesse, assim, definir com uma palavra o benefício maior que o data center trouxe para o Estado, a gente poderia falar de estabilidade. Certo. Por que estabilidade? Porque antigamente nós tínhamos, antes, né, da construção do data center atual, nós tínhamos uma estrutura que era altamente instável. Porque ela no início ela foi arquitetada, projetada para uma estrutura de mainframe, né, lá quase 30 anos atrás. E ela veio, as tecnologias vieram mudando, mas não se houve uma mudança ou um retrofit na infraestrutura de data center. Então nós tínhamos, na verdade, uma estrutura subdimensionada para atender as demandas ali de 2009, 2010, as demandas de TI. Então, assim, nós tínhamos um ambiente extremamente instável, né? Sem redundância alguma. Então, nós tínhamos um PS que tinha autonomia de 1 minuto, nós não tínhamos geradores, não havia cabeamento estruturado. Então, assim, era realmente uma estrutura bem rudimentar. Certo. E o data center foi uma virada de página, porque o data center Prodeste, ele já nasceu com certificações, e onde a gente não é certificado, nós estamos compliance. Então, assim, existem vários organismos internacionais que ditam as normas de construção e operação de data center. Os mais relevantes são os da TIA, que é um organismo americano, e tem a Uptime, que são basicamente os dois organismos mais importantes
dentro da concepção e operação de data center. Então, o nosso data center, por exemplo, ele é um data center compliance com um nível de redundância 3, ou Tier 3. Uhum. E o que é esse nível de redundância? Sim. Na verdade, um data center ele é dividido em 4 níveis de redundância, vai de 1 a 4, onde 1 é o mais básico e o 4 é o mais avançado. Então, vou fazer até uma analogia aqui, por exemplo, você vai fazer uma viagem para São Paulo e é uma viagem de bate e volta. Então, você vai com a roupa do seu corpo só. Então, você vai com a camisa, calça e um calçado. Então, você vai Tier 1, ou seja, você está indo com o mínimo necessário. Entendi. Então, o data center Tier 1, ele tem um mínimo necessário para funcionar. Um gerador, um UPS, um caminho único de circuito de alimentação elétrica. Aí você vai para o Tier 2. O Tier 2 seria o que, analogicamente? Você está indo para São Paulo e você leva uma mochilinha com a camisa dentro. Então, você já tem uma redundância, né? Se você tiver um problema aí, sua camisa, quer um café na sua camisa, você sujou a camisa, você troca a camisa. Mas você não tem redundância para calça e nem para sapato. Tá, é parcial. Então, então, o Tier 2, na verdade, você já tem um certo nível de redundância, mas não é uma redundância plena. Entendeu? E aí a coisa começa a ficar interessante no Tier 3. Porque o Tier 3, na verdade, você já tem redundância de tudo. Então, seria mais ou menos você ir para São Paulo e levar uma mochila com uma muda de roupa a mais. Então, você leva uma calça, uma camisa e um tênis a mais. Se falhar, eu tenho falhar, você tem outro para trocar. Então, você tem uma redundância completa. Tá. Então, assim, o Tier 3, ele é classificado da seguinte forma. Ele te dá a condição de você fazer uma parada para manutenção na sua infraestrutura, legal, sem você impactar no provimento de serviços digitais. Entendi. Então, eu posso parar o meu gerador, dar manutenção em um gerador, e de tal forma que eu não tenho qualquer indisponibilidade para o meu cliente. O outro segura. Então, assim, então é definido como um nível de redundância onde eu posso fazer, onde a manutenção e a operação, elas ocorrem simultaneamente. Sim, legal. Tá bom? Então, o nosso data center hoje, toda a estrutura crítica dele, e quando a gente fala de crítico, o que tem mais crítico dentro do data center é a parte de refrigeração e energia. Então, eles estão classificados na camada de Tier 3. E é o que garante também que a disponibilidade é alta, né? Alta. Então, a disponibilidade do nosso data center hoje já está no nível de 4 noves. 99 ou 99%. O Tier 3, ele, se eu não me engano, é 1,6 horas por ano. De indisponibilidade por ano. É uma hora fora por ano. Uma hora e meia, mais ou menos 1h30 por ano. Então, se você for para um Tier 4, que aí acho que o Moacir ia concluir a explicação dele, você teria o dobro de tudo que é necessário. Então, ele usou uma analogia aí mais fácil de entender, mas imagine que você tem N, é o que você precisa para funcionar. Então, no 3, você tem N mais 1. Então, se eu preciso de 5 máquinas de refrigeração para a sala, vou ter mais uma ali para manter, caso alguma das outras 5 dê algum problema. Agora, quando você vai para um Tier 4, você dobra isso. Então, é muito... fica mais complexo, mais... A analogia que eu estava usando aqui, é como se você tivesse 2 mochilas, cada mochila com um conjunto de roupa, e você despacha cada um no avião. Uma com você no avião, outra no avião. Então, Tier 4 é isso. Entendeu? Então, assim, então a gente está muito bem colocado dentro dessa visão de redundância e alta disponibilidade. Considerando que a gente está aí desde 2010 sem uma interrupção total. Então, nós temos 15 anos... Rodando 24/7 mesmo. 24/7. 15 anos sem parar. Realmente é um feito impressionante. Então, assim, então isso trouxe, isso credenciou o Prodeste a ser hoje, como o Charles falou, um hub de provimento de serviços transversais para todo o governo do Estado e para o cidadão. Simplesmente então, faz sentido usar a nuvem do Estado para isso, porque é sensacional. Em função dessa estabilidade, né? Então, assim, trouxe credibilidade para o Prodeste e credenciou o Prodeste a ser o que ele é hoje, provedor de serviços digitais para o Estado do Espírito Santo. Massa. Poxa, não tinha noção de que era tão forte esse negócio. E já que nós estamos falando do data center, eu tenho outra curiosidade também que eu sempre tive, que é como é que ele é organizado internamente, que áreas que tem dentro, como é que se disponibiliza as coisas, como é que é a redundância, como é que é a estrutura interna
lá dentro? Você tem áreas técnicas e Aham. você tem as áreas de apoio, né? Então, você tem no data center, você tem uma sala de telecomunicações, você tem uma sala que a gente chama de colocation, que é a parte de colocation físico. Que é o que os clientes botam as máquinas lá dentro. Exato. Tá. E você tem a sala cofre, que aí vai ter os equipamentos, os ativos do Prodash. Sala cofre. Sala cofre é um cofre mesmo, a célula estanque, tem aquela certificação que o Moacir comentou, 15247 da BNT. 15247. Então, ela, assim, Grau de proteção IP67. isso. Então, ela tem que resistir a incêndios. Então, no nosso caso, acho que a nossa é tipo B, acho que é impacto também, ela é resistente. Impacto balístico, incêndio, Então, inundação, poeira, gases. Então, a norma tem lá os procedimentos de testes que eles fazem no ensaio deles. Então, eles garantem que vai resistir a um período de tempo no incêndio, sem ter nenhum tipo de vazamento de gás, como falou, ou permitir que às vezes saia. Se for um incêndio externo querendo entrar para dentro do cofre, ele vai manter ele isolado, Entendi. vai manter a temperatura adequada. E se for o inverso também não sairia, né? Mas Entendi. o inverso seria um incêndio começar de dentro da sala, só que é mais difícil porque nós também temos sistemas de combate a incêndio automático. Então, pode acontecer? Até pode, mas nós temos sensores específicos para isso, de partículas, de sensores precoces, que a gente chama, sensores de fumaça, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, e tem monitoramento 24/7 com profissionais para atender caso aconteça algo do tipo. Entendi. Então, além de estar sempre disponível, também está então nós temos catástrofe, então, guerra. Tem ainda 2 salas de energia. Uhum. Então, por que 2 salas? Você tem uma sala com UPS, que seria um no-break mais moderno e maior, vamos dizer assim, para aquele que alimenta os ativos, né? Uhum. Então, você tem 2 salas, porque nossa energia é redundante. Então, nós temos 2 circuitos. Sim. Então, lá na ponta, no ativo de TI, o ideal é que tenha, no mínimo, 2 fontes, porque vai vir energia por um circuito X e por um circuito Y. Tá. E lá fora nós temos 2, na parte externa nós temos 2 geradores. Também, um só daria conta, mas nós temos 2 justamente para ter essa redundância. Caso dê algum problema na partida de algum gerador desse, o outro poderia assumir o data center inteiro. Então, da áreas técnicas, eu falei, seria TECOM, tem as colocation, cofre. Aí esse UPS é tipo no-break, é para segurar a energia enquanto o gerador... Ele, além de segurar, ele trata a energia, né? Pode vir alguma... A energia que vem da concessionária ou do gerador, pode ter alguma oscilação, alguma coisa do tipo. Ele vai tratar essa energia e vai entregar a energia ideal ali. Tem um banco de capacitores lá para Tem banco de capacitores, né? E tem as baterias para segurar durante alguns minutos. Hoje a nossa autonomia está 30 minutos. Pouco mais de 30 minutos. Pouco mais de 30 minutos. Mas assim, se faltou energia, os geradores eles são bem rápidos. Então não chegaria nem perto desse tempo aí. Passa longe de 1 minuto. Isso aí. Bem menos de 1 minuto. Para o gerador... São 10 segundos entre a partida, a interrupção da energia da concessionária e o gerador assumir a carga. E mais uma vez, ainda que um equipamento desse de UPS desse problema, o outro ainda conseguiria manter o data center funcionando. Então, assim, em números, só para citar alguns números, o data center Prodash, como eu falei, ele está ali no andar térreo da autarquia, e a gente ocupa uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados. Tá. E desses 1.200, 700 metros quadrados é de infraestrutura crítica. E os 500 metros quadrados que sobram é a parte de apoio funcional, onde dão os operadores, né, as equipes técnicas, e que dão suporte à operação do data center. E aí, dentro desses 700 metros, nós temos o que o Charles falou, que são as áreas críticas, né, que é a área de piso branco e a área de piso cinza. O que a gente chama de piso branco e piso cinza? Porque a área de piso branco é onde está a nossa carga crítica. Então, quando a gente fala de carga crítica, a gente está falando dos equipamentos de TI, os ativos de TI. Certo.
e é onde que tem o piso cinza, é onde tem a nossa infraestrutura crítica. Então, nós temos a carga crítica, que é o TI, e a infraestrutura crítica, que é aquilo que dá sustentação aos serviços, né? Ou seja, toda a parte de refrigeração, toda a parte de energia, ela está dentro desse conjunto que a gente chama aqui de piso cinza, entendeu? E aí, citando números ainda, a energia chega no Prodeste provida pela operadora, né? No nosso caso é a EDP, e aí ela é recepcionada por dois transformadores de 750 kVA, grande, e debaixo dele nós temos dois geradores de 700 kVA, somados aí daria 1.4 megawatt de fornecimento. Então, assim, só para em termos de comparativo, uma casa popular aí consome não, mas demanda algo em torno de 3, 4 kW. Então, a gente poderia tranquilamente prover energia para mais de 400 casas populares. Caramba! E aí, debaixo dos geradores, nós temos dois UPS de 275 kVA. E debaixo dos UPS, nós temos a carga crítica de TI, que é a parte dos ativos de informática, né? Mais o que teria de interessante com relação a nós temos também uma sala que é o NOC, que é de monitoramento. Então, de rede lá. Entendi. Aí lá você tem a planta do data center sendo monitorada. Ah, entendi. Você tem sensores espalhados pela sala, você tem temperatura, você tem umidade, você tem aqueles que eu comentei, de fumaça, precoce, líquido, se condensar, por acaso, líquido de algum equipamento de refrigeração. Você tem presença, sensor de presença, legal. Porta aberta, porta fechada. Então, assim, tudo isso também é monitorado remotamente. Muita telemetria. Nós temos telemetria a nível de plug de tomada, pra você ter ideia. Caramba, você tá ligado, não tá ligado na tomada? A gente consegue monitorar consumo. A potência, a corrente, consumo de uma tomada. Para poder calcular tudo e saber o total que está sendo consumido. Um número que eu esqueci de falar também é a quantidade de racks. Nós temos 106 racks dentro do data center. 106. Espalhado nas 3 salas, coffee, colocation e telecom. E cada rack desse, um monte de servidor lá dentro. Isso. Então, assim, logo quando eu defini, eu falei sobre um ambiente multifuncional, né? Multifuncional integrado. Porque realmente ele é um sistema composto por vários sistemas. Então, nós temos sistema elétrico, sistema de refrigeração, sistema de telemetria, monitoramento, automação, sistema de segurança de acesso, sistema de supressão, detecção e supressão automatizada de incêndio, que é até interessante abordar esse tema, porque assim, como é que funciona? Nós temos, na verdade, um mecanismo que está ali do lado da detecção precoce de um incêndio. Então, você imagina que, assim, geralmente, quando uma fonte de equipamento elétrico ela falha, ela solta um gás. Uma partícula. Como se fosse uma fumacinha. Entendi. Uma fumacinha. Então, nós temos o que a gente chama de nariz biônico. Na verdade, é um sistema que fica a todo momento analisando a composição de ar dentro das salas técnicas. Caramba. E aí, se ele detectar alguma variação dentro daquele range que ele está configurado, ele alarma um sinal, que é o sinal de alarme precoce. Então, isso já ativa a equipe e já é um pré-acionamento do sistema de combate a incêndio. Aí depois há um cruzamento. Então, se você de fato tiver chama ou tiver a fumaça em grande volume, então você tem o cruzamento de dois sistemas, o sistema de detecção precoce e o sistema de detecção de fumaça. Então, eles se cruzam e eles disparam automaticamente um gás, que é o gás FM200 que a gente usa lá. Que é um gás que, inclusive, se você tiver operadores dentro do data center, ele não agride a saúde humana. Porque assim, o fogo ele é composto pelo combustível, pelo comburente e pelo calor. Sim. E o FM200, então se você... É o triângulo, né? A pirâmide da composição, trio e fogo. Então, se você interromper um desses aqui, você extingue o fogo. Sim. Então, o FM200 ele atua exatamente no calor.
No calor. Então ele abaixa a temperatura e extingue o fogo. E não mexe no oxigênio da sala. Ninguém muita gente nem tem- no comburente, nem no Tem combustível. esse medo de tirar o oxigênio da sala. A primeira coisa que eu pensei, né? Tira o comburente, tira o oxigênio. Isso. Mas aí quem tá lá dentro... Mas assim, Não, nesses... o ar, o ar ele não mexe no oxigênio. Sim. Existe sistema de supressão que diminui, por exemplo, essa sala aqui deve estar em torno de 22% a composição de oxigênio aqui dentro, que é uma situação confortável para a gente. O fogo, salvo engano, ele começa a partir de 16%. Então, se você abaixar o nível de oxigênio para 15%, você já extingue o fogo. Entendi. Porque você quebrou dos 3 pilares do fogo, que no caso foi o combustível. Tá. Entendeu? Você ia falar? Não, eu ia falar que nesses 15 anos, Sim. nós nunca precisamos utilizar esse Graças gás. a Graças a Deus. Isso é muito importante. Justamente porque você tem essa parte de alerta precoce. Sim. Então, assim, para chegar de fato a ter um incêndio, primeiro tem que ser muito súbito, muito rápido, Muito né? rápido. E aí sim o sistema iria atuar automaticamente. Então, a assim, detecção nunca... já é suficiente para Exato. pegar sim, qualquer caso. Chegou o precoce, a gente já fica alerta e Uhum. já começa a investigar, mas ele avisa bem antes. Então, assim, é um sistema altamente especializado e como tem que ser, porque a sala cofre, por exemplo, tem esse nome, não é à toa. Primeiro porque ela, de fato, estruturalmente, ele é um cofre, e segundo porque o que tem lá é só valor. Muito valor. Muito valor ali dentro, tanto da parte física, né, dos ativos, quanto da parte de dados. Sim. Ali estão os dados E dos do sistemas estado que inteiro. estão... Sistemas, É importante dados. lembrar que quando o esse data center foi construído, foi feito um investimento também de ativos, né? Nosso core de rede, foi tudo novo, tudo com virtualizado, né? tecnologia né, de ponta. Então, além da parte vamos dizer Infraestrutural da coisa. dessas infraestruturas aí, Uhum. teve também a parte de TI, que também foi feito um investimento nesse sentido. Nossa, impressionante. Então foi uma infraestrutura assim, que foi planejada por aproximadamente 5 anos. Na época custou aí algo em torno de 24 milhões, há 15 anos atrás. E fez jus ao investimento. Nós estamos aí, desde então, sem uma parada integral, total do sistema. Pô, legal. Você falou uma coisa, não, achei impressionante o nariz robótico, então, é sensacional. Não fazia a noção que tinha. Esse termo aí eu gostei. É muito maravilhoso. legal, Isso me leva a uma outra questão, que é, você falaram, tá desde 2010 operacional, tá funcionando há 15 anos. O que é que tem sido feito ao longo desse tempo? Como é que se mantém? Como é que se atualiza? Imagino que as máquinas vão tendo prazo de validade, novas máquinas vão chegando, vão ficando mais potentes. Como é que se dá essa manutenção do data center como um todo ao longo do tempo e o que é que a gente vislumbra para o futuro para a manutenção nos próximos anos também? Então, assim, Luciano, a gente está acostumado a lidar com ativos de TI. Então, quando a gente vai ao mercado e compra o equipamento, a gente compra com 5 anos de garantia. Tá, né? sim. Muito embora o equipamento ele tenha uma vida útil maior, mas a gente não pode se arriscar de ficar sem garantia do fornecedor, sem garantia, porque a gente é alta disponibilidade, então não tem como você abrir mão desse requisito. Mas um data center é uma obra, é um prédio. O data center, na verdade, é um prédio, é um espaço físico. Sim. E um espaço físico ele é construído para 30, 40 anos. Né? Então, assim, o data center Prodeste é uma estrutura robusta e planejada para 30, 40 anos. Certo. Ou seja, enquanto o prédio estiver ali, ele também vai estar. Legal. Mas é claro, é óbvio que ao longo do tempo as tecnologias elas vão evoluindo, como eu falei no início. Então, é natural que em períodos, necessariamente você precisa fazer retrofit, que é uma modernização, uma adequação às novas tecnologias. Então, ele foi comissionado em 2010. 2014, nós fizemos o primeiro retrofit que estava muito focado na questão de eficiência energética. Certo. Então, nós implementamos algumas melhorias, basicamente na parte de monitoramento preditivo, a parte de gestão de capacidade. Confinamento. E a parte de gestão também, gestão térmica, com confinamento de corredores, segregação e confinamento de corredores. Então, foi um investimento parrudo naquela época. E desde então, nós não precisamos fazer investimentos adicionais. Mas, como o provimento de serviços de 15 anos para cá, ele só foi sofrendo acréscimos positivos, ele foi sendo incrementado. Foi mais demanda que veio. Então, por óbvio, vai chegar um momento em que a nossa capacidade vai se exaurir
né? E a gente vai precisar trabalhar num retrofit, tanto com o viés de modernização, quanto no viés de expansão. Isso já está sendo feito. Entendeu? Entendi. Então, assim, foi um data center que ele nasceu com uma capacidade ociosa para comportar uma demanda projetada para 10 anos. Né? E nós estamos agora passando por um retrofit para adequar ele para os próximos 10 anos. Certo. Tá? Então, isso está sendo feito. O Prodeste hoje, para consumir da forma mais racional os recursos do data center, com parcimônia e tudo mais, nós estamos alinhados com as melhores práticas de eficiência energética do mercado. Sim. Porque assim, o mercado de data center ele tá muito alinhado com essa questão de eficiência energética. Porque data centers são devoradores de energia. São devoradores de energia. Pesquisa lançada pela Uptime em 2024 falava de algo em torno de 400 terawatt de consumo de data center, um pouquinho mais de consumo. 4% da energia mundial. 3% da energia mundial para data center. Então, assim, só para você ter ideia, é um Brasil. Entendi. É o que o Brasil consumiu em um ano. Então, assim, é o que o data centers a níveis mundiais consomem. E a tendência aí com esse boom das IAs generativas, consumindo ainda mais. A tendência é piorar. Assim, dizem pesquisas que a tendência é dobrar até 2030. Então, essa questão de eficiência energética ela é muito forte e ela dita muito a evolução dos data centers. Isso foi uma pegada que veio muito dos países europeus, dos Estados Unidos, porque a matriz elétrica e energética desses países ela está muito amparada em quê? Em combustível fóssil e queimar carvão. Então, assim, por exemplo, a matriz energética, nuclear é uma energia limpa, né? Mas a matriz energética da Europa é carvão. Sim. Primeiro vem carvão. Disparado. Entendeu? A matriz elétrica é carvão. Energética é carvão e combustível fóssil. O Brasil não tem esse problema. Porque a nossa, limpo, né? porque a nossa matriz elétrica ela é predominantemente hidrelétrica e depois vem eólica. Tem eólica. Então a eólica está vindo assim, está vindo arrebentando. A maneira com que a geração eólica ela tem crescido no Brasil é algo assim, bem relevante. E a nossa matriz energética, aí sim ela vem muito puxada pelo petróleo e derivados, porque aí você já tem combustível para rodar as máquinas, né? Rodar carro, aviação e tudo mais. Então, assim, o Brasil, ele predominantemente, 60% da matriz energética, matriz elétrica do Brasil, ela é energia limpa. Mas energia é cara. No Brasil, ainda assim, a energia é cara. Entendi. Então, assim, se para os países do hemisfério norte, essa questão de eficiência energética está muito apegada à questão da matriz suja de energia, aqui no Brasil ela tá muito associada com a questão de custo. Porque a energia é o principal custo de um data center. Entendeu? Então, por exemplo, você entra com equipamento dentro do seu data center e vamos lá que ele consuma 1 kW. A potência demandada dele é de 1 kW. Você vai precisar aí, vamos botar um data center mediano aí, você vai precisar de 1,8 kW para manter esse equipamento. Sim. Então, as iniciativas de eficiência energética, elas estão exatamente no sentido de reduzir essa sobra, por exemplo, do exemplo que eu dei, de 0,8. Porque a minha carga crítica é de 1. Mas eu estou consumindo 1,8, por quê? Porque eu preciso de uma infraestrutura crítica para suportar aquilo ali. Entendi. Por exemplo, se eu consumo 1 kW de energia dentro do meu data center, eu preciso de 1 kW de refrigeração para remover essa carga térmica. Tá. Então, a conta é mais ou menos assim, 1 kW consumido de energia vai gerar 1 kW de carga térmica. A mais. Ah, tá. Então, assim, a máquina está puxando energia e está soltando calor dentro do ambiente. Então, eu preciso muito rapidamente remover esse calor. E quem faz isso são os equipamentos de refrigeração. Então, tirando os equipamentos, os ativos de TI, a infraestrutura que mais consome energia dentro de um data center é refrigeração.
Sim. Aí depois vem o UPS, mas o UPS hoje em dia são máquinas extremamente eficientes. Entendi. Aí tem as perdas que sofre, né, pelo Iluminação, mas é pouco também. iluminação também, mas a gente já Pouquíssimo. está, a gente já Pouca tá coisa, com... Então você estava falando que lá em 2014 nós implementamos muitas boas práticas alinhadas com essa questão de eficiência energética que é ditado pelo consórcio de Green Data Center, Green IT. Então, por exemplo, essa parte de gestão térmica a gente já está toda compliance, porque a gente, basicamente, a gente tem a iniciativa de segregar os corredores quentes e frios e confinar os corredores. Então, a gente confina o corredor frio. Para quê? Para que não haja curto-circuito de ar dentro do data center. Ou seja, o ar quente ele encontra com o ar frio e aí ele vai incrementar a temperatura média e já vai entrar quente na máquina. Então, eu preciso que o ar esteja entrando no equipamento de informática ali por volta de 20 graus, até um pouquinho menos. Na verdade, as máquinas hoje estão suportando até mais. Legal. Mas se o ar entra a 20 graus no equipamento de TI, ele vai sair com delta T de 10, então vai sair com 30. Então, eu preciso remover essa carga térmica dentro do ambiente. Então, a gente já tem segregação e confinamento de corredor, a gente já usa, o Charlie falou aqui da iluminação LED, a questão muito forte de consolidação e virtualização de servidores. Isso é a melhor prática de eficiência energética dentro do data center. Nós temos mais também a questão de monitoramento e telemetria em tempo real. Então, a gente consegue, em um tempo muito pequeno, reagir a mudanças de comportamento dentro do data center. Então, assim, a gente já implementou muitas iniciativas CFD, né? CFD, nós fizemos Mapa de calor CFD na também sala. naquela ocasião. Então, assim, as iniciativas de eficiência energética que o mercado adota como melhores práticas, nós já adotamos. Legal. Entendeu? Legal. Mas o data center tem evoluído muito nesse sentido, de melhorar a questão de refrigeração para você diminuir o custo e chegar... Eu estava falando dessa relação de energia consumida pela sua carga crítica e a energia consumida pelo seu data center todo, porque o consórcio Green IT, Green Data Center, ele usa uma métrica que é o PUE, que é um índice, né, que é a eficiência no uso da força. E quanto mais próximo de U, mais eficiente é um data center. O PUE de 1.0 é o PUE utópico. Ideal, né? Não, é utópico, né? Seria você consumir só a energia que o seu computador, por exemplo, precisaria. Existem iniciativas de 1.1, 1.2, está se falando muito em refrigeração à água, né, água aditivada, alguns data centers até submerso, o data center no hemisfério norte, ali nas áreas mais frias, né, abaixo de zero, para usar a temperatura do ambiente mesmo para refrigerar as máquinas. Então, você tem um lugar que tem temperatura negativa de 10 graus, 20 graus, então, na verdade, você tem até que aquecer essa temperatura para refrigerar as suas máquinas. Entendi. Então, onde nós estamos aqui, por exemplo, no nosso estado, um estado quente, um estado da região sudeste ali, com um clima bem parecido com Bahia e Rio de Janeiro, é um pouco difícil você chegar em PUEs baixos. Nosso PUE hoje está na casa de 1.7, 1.75. Certo. Mas quando nós fizemos esse primeiro retrofit, em 2014, estava em 2.15. Então, nós conseguimos reduzir, melhorar bastante esse índice de eficiência do nosso data center. E com as melhorias que nós estamos adotando agora, nós esperamos chegar na casa de 1.5, 1.6. Ah, massa. Aproveitando que você está falando disso, você falou também no começo que a demanda é cada vez maior, né? Sempre. Além das iniciativas de performance e eficiência, tem alguma iniciativa de expansão a curto ou longo prazo que está sendo pensado para o data center do Prodeste? Sim, sim. Hoje nós estamos trabalhando em 3 projetos, né, basicamente. Um é o retrofit do que nós temos hoje no data center. Sim. Então, seria o data center em 15 anos. Então, mesmo sendo máquinas projetadas para funcionar muito tempo, né, ligada a 24 horas, ainda assim você tem um prazo ali, um ciclo de vida dessa máquina. Então, a gente trabalha para trocar por outras máquinas novas, de preferência já com tecnologias que ajudem também nessa parte de eficiência.
e basicamente seria clima, UPS também, colocar uma UPS mais moderna, mas a gente ainda tem um limite, por exemplo, de geração de energia. Então a gente fica limitado, a gente não pode passar do quanto que o nosso gerador consegue entregar para a gente de energia. Certo. Então, nós temos essa iniciativa de mexer no atual, só Perfeito. dando ali uma... Que é o chama de retrofit, meia-vida, né? Trocar os equipamentos também. É uma Sim. modernização de meia-vida. Meia-vida. E visando esse aumento aí de serviços da parte do governo digital, a gente precisa expandir isso. Então, a gente precisa de Certo. mais racks, nós vamos precisar, obviamente, de mais equipamentos de energia, de clima. Então, nós temos esse outro projeto, que é o projeto de expansão do nosso data center. Legal. Então, ele, assim, continua sendo o mesmo data center, só que agora uma capacidade maior, com equipamentos os equipamentos que já foram utilizados aí nesses últimos 15 anos, sendo trocados por equipamentos mais novos, e aumentando a quantidade de espaço disponível para mais ativos. Então, a área física vai realmente aumentar. Exato. Legal. E aí um outro passo futuro seria um data center 2, Certo. que aí não poderia ser ali no mesmo local, tem que ser mais distante. Então nós já temos um local definido Questão de redundância geográfica. para esse tipo aquisição coisa? de site disaster recovery, né? Certo. Funcionar ativo. Então você ter contando essa expansão, mais o que a gente tem hoje, e aí você vai ter isso redundante em outro local, que hoje seria, por exemplo, na Serra, que, né, Entendi. o local que nós conseguimos foi lá no pavilhão de Carapina. Então tá uma distância ok, tem links passando ali próximos, então o acesso também é facilitado. Então, Sim. quando você avalia essa parte de Data Center 2, você tem que considerar vários fatores, né? O que tem na proximidade ali, enfim. Então, esse seria um projeto que ainda está um pouco mais distante, futuro, né? mas nem tanto, mas já está sendo feito projeto Tá para andando, isso, né? está andando. Entendi. O do retrofit a gente já foi até a mercado, né, para pesquisa de preço, essa coisa toda. Entendi. E o de expansão nós também já temos esse projeto desenhado já. Ah, ótimo. O retrofit e a expansão a gente prevê licitar esse ano. O retrofit está um pouco na frente e a nossa expectativa é licitar agora no início do segundo semestre. Bacana. E Já vai acontecer agora, então, né? vai acontecer agora, todos dois com obra aí para 25, 26. Já o Data Center 2 no horizonte um pouco mais alongado aí para 2028. Então, assim, apesar de existir já uma maturidade técnica com relação ao formato desse Data Center 2, mas a gente já está no nível de contratação de consultoria. Ah, maneiro. Nós temos as premissas, né, as diretrizes que a gente quer, mas ainda está nessa fase aí precisa de uma consultoria especializada, né, de engenharia. É um projeto... Então, essa expansão que o Charles citou, a gente vai dobrar nossa capacidade energética. Hoje nós temos 275, na verdade nós vamos dobrar para 300, então nós vamos ficar o todo, porque a expansão, na verdade, não é um segundo data center, é uma expansão... Física do primeiro. Apesar de fisicamente ele está desconectado, mas logicamente é uma estrutura só. Entendi. Entendeu? Então, hoje nós temos 275, com ele nós vamos para 575. E aí já com uma arquitetura modular, né? Você pode escalar depois. Você tem uma primeira etapa que eu posso entregar 40 racks. Depois eu posso, no 72. Final, pode ser 72 racks. Entendeu? Então já é previsto espaço para, por exemplo, se for de fato aumentar, você tem ali, você pode acrescentar um gerador. Então você... Sim. Mais equipamentos de UPS. Tier 3, 2 geradores, dois trapos, 2 geradores, 2 UPS, tudo Tier 3. Tudo redundante. E podendo colocar uma terceira linha no nosso data center. Hoje são 2 linhas, XY de alimentação, Dual Bus que a gente chama. E esse data center, ele vai nascer, essa expansão vai nascer Dual Bus e ela pode ser expandida para Tribus, para 3 Legal. bus. Vai praticamente dobrar mesmo a capacidade do data center atual. Então tudo que a gente, nesses anos aí de experiência, a gente vai observando no mercado e tal, a gente tentou trazer já para esse projeto aí. Lindo. Que a gente tem Excelente, gente. De interessante. Excelente. Tá. Ponto final no nosso episódio de hoje. Agradeço imensamente a presença de vocês dois. Deram uma aula aqui hoje pra gente.
abrir para considerações finais. Mais uma vez agradecer o convite e dizer que o Prodeste ele tem um programa de visitas, né, capitaneado ali pelo nosso setor de comunicação, e é uma iniciativa institucional, então geralmente aberto para escolas técnicas, escolas municipais, e fica o convite para quem quiser conhecer mais o Data Center, conhecer de perto, entrar em contato com o nosso setor de comunicação. Legal. Acho que na nossa página tem o telefone, e pode entrar em contato que a gente vai receber lá a sua escola com o maior prazer. Massa, leva escolas, tudo mais para passear lá, para visitar. Sim, tem visitas periodicamente lá. Muito bom. O pessoal costuma levar, principalmente da turma aí da área de TI, então conhece as equipes de desenvolvimento, as outras áreas, e depois conhece o Data Center e a parte de infraestrutura. Sim. Então também queria agradecer a oportunidade. Bacana aqui a iniciativa. Também bom para mostrar o nosso trabalho. A gente fica meio escondido às vezes. Eu costumo falar que o setor de data center é a caldeira do Prodeste, porque a gente fica ali colocando carvão ali na fogueira, e a gente percebe que as coisas estão esquentando. Falou, opa, sinal que o pessoal está entregando serviço. Se ninguém lembrou de nós, é porque está tudo certo. Né? Exatamente. Ao dia que tiver uma falha, o potencial é grande ali de dano. Muita responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. É um piscar de olho ali e cai tudo. Então, realmente é um ambiente muito crítico. Legal. Uma responsabilidade grande. Graças a Deus a gente tem conseguido manter esses 15 anos. Espero que continue por... Pelo menos mais 15. Mais Vamos 15 ainda, tranquilamente. Então, muito bom. Gente, agradeço aqui a Aderes pela cessão desse espaço muito bacana para a gente fazer o nosso episódio. E agradeço também a vocês que estão acompanhando aqui o nosso episódio sobre Data Center. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!